Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Você sabe muito bem, estamos lendo na Bíblia Castela, a Bíblia toda, e já estamos no livro de Juízes. Hoje vamos ler o capítulo de Juízes, capítulo 8 do livro de Juízes. Meus 3 recadinhos de sempre, o primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, agora o livro de Juízes. Eu sempre te peço, leia o capítulo inteiro, depois venha aos canais digitais, ouça o estudo para que você tenha mais informação sobre esse capítulo, para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico e compartilhe com outras pessoas. Você vai ver que esse capítulo aqui de hoje é o tipo de capítulo que nós tendemos a entender errado e tem muita informação muito relevante, muito útil neste capítulo. O segundo, encontre um método sistemático de leitura da Escritura. Eu aconselho que você utilize a Bíblia 365, porque eu gosto, porque eu já utilizei, gosto muito, mas você pode usar o método que você desejar. O mais importante é que você tenha um método devocional. Não leia a Bíblia de maneira sistemática, porque isso vai dificultar o seu aprendizado. E por último, mas não menos importante, você vá aos canais digitais da igreja e lá você vai encontrar os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja e você pode escolher um que melhor se enquadra na sua agenda. Nós vamos ler Juízes 8, dos versículos 1 a 8. Você sabe, eu sempre digo, eu estou lendo hoje na NVI. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Ebiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, me desculpem, diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram a Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas, os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinhei espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Eu vou ler também o versículo 9. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. No capítulo 8, começamos com Gideão sendo questionado por uma das tribos mais fortes de Israel, que é Efraim. No versículo 1, os efraimitas perguntam a Gideão por que ele não o chamou para a luta. Veja, no versículo 1 diz assim: por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E aí o texto fala: e o criticaram duramente. Como nós vimos no capítulo 7, muito provavelmente eles não iriam lutar contra Midian. Por que isso? Porque os homens escolhidos para a luta foram seleção do próprio Deus. Deus é quem escolheu, e você, se ouviu o estudo de ontem, sabe disso. Deus é quem escolheu os homens que iriam lutar, mas Efraim estava brava, porque Gideão é da tribo de Manassés e de uma das famílias mais pobres de Israel. Se você for a Juízes, capítulo 6, versículo 15, você vê isso que eu estou dizendo. Gideão, conversando com o anjo do Senhor, diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. A crítica de Efraim, portanto, é apenas resultado deles não terem aparecido na vitória. Esse é o problema. Efraim critica Gideão porque eles não apareceram na vitória. Isso mostra que Deus estava certíssimo no capítulo 7, quando diz que Israel ia querer a própria glória. Veja, em Juízes 7, versículo 2, o Senhor diz, e nós estudamos isso ontem, diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então veja, a questão aqui, novamente, é a arrogância A questão aqui é que os efraimitas estão chateados, aborrecidos. Por quê? Porque eles não foram chamados. Por quê? Porque eles não apareceram. Gideão responde de maneira diplomática, dizendo que ele não se compara a Efraim e que eles já haviam matado 2 líderes midianitas.
E o desejo de aparecer de Efraim fica, de certa forma, aplacado. Então, a resposta diplomática de Gideão aplaca essa ira de Efraim. E quando nós lemos isso, logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, a gente começa a pensar e elogiar Gideão e falar assim, como ele foi sábio, ao invés dele entrar numa briga, ele vai e aplaca a ira de Efraim de maneira diplomática. Mas o resto do capítulo vai mostrar um Gideão completamente diferente. Ele está exausto pela busca dos reis midianitas. Nós vemos isso no versículo 5. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Então, ele está ali cansado e ele pede alimento aos seus homens. Ele pede aos cidadãos de Sucote, e note, Sucote é uma das tribos de Israel, mas esse pedido é negado. Eles mostram total falta de gratidão pelo que Deus fez mediante as mãos de Gideão. E lembre-se, no capítulo 6, nós vemos que Israel estava completamente pilhada pelos inimigos midianitas. Lá no início do capítulo 6, nós vemos que os midianitas estavam pilhando Israel. Mas os líderes de Sucote se mostram não gratos. Mas a reação do povo de Sucote não é só isso. Ela não é só uma reação não grata, ela é uma reação de deboche. Eles dizem assim, os líderes de Sucote, porém, disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que nós deveríamos dar pão às suas tropas? Eles dizem, vocês já pegaram os midianitas? Não? Então, não venha atrás de ajuda. De alguma forma, os líderes de Sucote têm medo de que Gideão não seja bem sucedido, que os midianitas retornem destruindo tudo. Os homens, portanto, de Sucote estão com medo. Gideão pega os seus 300 e segue para Peniel. Em Peniel, a resposta vai ser a mesma, vai ser uma resposta dele não receber pão. Mas veja, as respostas de Gideão a Sucote e a Peniel são muito diferentes da resposta que ele deu a Efraim. Para Sucote, ele diz o seguinte, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Ele diz assim, veja o versículo 7. É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. E veja o versículo 9. Aos homens de Peniel ele diz, quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Gideão esqueceu completamente a lição dos 300 que Deus lhe deu. Ele acha que merece admiração pelo que ele fez. E ele começa a ameaçar o seu próprio povo pela resposta que ele recebeu. Embora Sucote e embora os homens de Peniel estejam com medo dos dos midianitas retornarem e não mostram fé na obra que Deus está fazendo por meio de Gideão, Gideão não tinha o menor direito de fazer dessa forma. O Keller vai dizer no livro dele o seguinte, a ira de Gideão contra Sucote e Peniel mostra que ele espera receber glórias por suas realizações, esquecendo-se de que foram de fato realizações de Deus. Quando Sucote e Peniel não acreditam que Gideão consiga vencer Midian, ele não lhes responde, eu sei que é difícil acreditar que possamos vencê-los, mas Deus, em sua graça, está nos usando para vencer a batalha. Portanto, não confie na minha força, mas na força de Deus. Em vez disso, ele responde, vocês ousam duvidar de mim? Quando eu voltar, vocês vão conhecer a minha força, vão aprender a me respeitar. Assim que retornou, Gideão cumpriu a sua ameaça. Capturou um membro do povo de Sucote, veja no versículo 14. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão o nome dos 77 líderes e autoridades da cidade. Ele descobriu quem era, descobriu os homens que zombaram dele, veja o versículo 15. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá, aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Então, Gideão volta. E o que ele fez? Ele lhes deu uma lição punindo com os espinheiros. Ele faz exatamente o que ele disse que iria fazer. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, veja o versículo 16, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. E aí veja o versículo 17, depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Gideão se levanta contra o seu próprio povo em ira e em vingança. Nos versos 18 e 19, nós vemos mais ainda.
nós vemos que Zeba e Zalmuna haviam matado os irmãos de Gideão. E ele manda que o filho dele mate os reis. A perseguição de Gideão, portanto, era uma perseguição que foi movida por vingança. Ele foi atrás de Zeba e Zalmuna por vingança. Veja, então perguntou a Zeba e Zalmuna, versículo 18, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam, cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu, aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Gideão exerce vingança contra o seu próprio povo, o povo de Sucote e o povo de Peniel. E Gideão está perseguindo Zeba e Zalmuna porque eles mataram sua família. Gideão esqueceu a lição dos 300. Interessante isso, não? O que nós podemos aprender? Gideão é lembrado no livro de Hebreus como sendo um herói da fé quando ele vence, no capítulo 7, os midianitas. Isso pode dar a ideia de que Gideão era um homem diferenciado. Não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Quando o autor aos Hebreus está dizendo dos heróis da fé, ele está afirmando que homens que creem no Senhor e no seu poder são homens que recebem a justificação pela fé. O que importa é a fé e a obediência. O capítulo 8 mostra a face de um homem que, apesar de ter sido usado por Deus, não dá toda a glória a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Quando nós somos bem-sucedidos em algumas coisas, nós tendemos a começar a acreditar em nossa própria competência. E é isso que Gideão faz. E a arrogância sobe o coração de Gideão. Por isso, o título do estudo de hoje é A Arrogância de Não Compreender que Tudo Vem de Deus. Tome cuidado, tome muito cuidado. Tome cuidado para você não acreditar que qualquer coisa que você tenha não venha de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, pela manhã, Ele renovou as misericórdias sobre a sua vida e sobre a minha vida. Estamos de pé somente por isso. Não temos nada. Gideão esqueceu a lição dos 300. Que nós possamos, todos os dias, pedir a Deus para não esquecermos de onde vêm as nossas bênçãos e não a deixar que a arrogância tome conta do nosso coração. Que Deus te abençoe.